Olá a todos, estamos aqui neste nosso programa A Vida na Palavra e hoje quero falar-vos a respeito de uma área que envolve todo o crente saudável, que é a importância de nos congregarmos. Vamos falar neste assunto que nos dias que correm a tendência é ele entrar em desuso, mas é um mandamento e é importante para todo aquele cristão que quer crescer no conhecimento de Deus e ter um crescimento saudável. Fique connosco porque vamos tratar sobre este assunto. Ora, aqui estamos para falarmos sobre este tema, a importância de nos congregarmos. Cada vez mais a tendência, dizem os analistas, é que os cristãos fiquem em sua própria casa e assistam às reuniões pela internet. Bem, a internet é ótima, é fantástica para pessoas que não têm nenhuma igreja que possam congregar, mas não por sistema. A ideia da internet não é bíblica, é um recurso que nós usamos, sim, para propagar o Evangelho, e isso é ótimo. Mas a Bíblia sempre fala em nos congregarmos, em estarmos juntos. E veja, como diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E esta é uma das áreas com a qual nós não nos podemos conformar, que é o de ficarmos no nosso conforto, em nossa casa e assistir às reuniões pela internet. Ou então ir para a internet, não ter nenhuma igreja local e escolher o pregador da semana. Isso pode ser perigoso, porque estamos no final dos tempos. E veja, você está a candidatar-se a fazer parte daquele grupo que diz que homens amantes de si mesmos amontoarão para si mestres segundo as suas próprias concupiscências, ou seja, alguém que vá falar o que eu gosto de ouvir. Então, esse não é um bom caminho. A ideia de Deus, desde o princípio, ou a ideia de Jesus, desde o princípio, é que tenhamos a nossa própria congregação. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus disse: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu sei que na tradição católica as pessoas acham, nesta escritura, que Deus está a nomear Pedro como o Papa, o líder da igreja. Bem, o interessante notar é que Pedro não sabia disso. E não só Pedro não sabia, como também todos os demais não sabiam dessa questão. Bem, claro que não é nada disso. A pedra ou a rocha a qual Jesus se refere, porque no grego Pedro é Petros, que quer dizer pedra, e a palavra pedra é Petra, que significa rocha, ok? Então, qual é a rocha sobre a qual Jesus edifica a sua igreja? Não é Pedro. Pedro não era uma base sólida, porque poucas horas depois Pedro estava a negar a Jesus Cristo. Então não é uma boa base para edificar a igreja de Jesus Cristo sobre ela. A rocha sobre a qual, ou o fundamento sobre o qual a igreja de Jesus Cristo é edificada, é a revelação de que Jesus é o Cristo. Foi isto que Pedro disse quando lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É sobre esta base que a igreja é edificada. Bem, Jesus não veio fundar o cristianismo, mas ele fundou a igreja. O cristianismo é fundado por Constantino, imperador de Roma, no século IV. O cristianismo como na tradição o conhecemos. Jesus não veio fundar mais uma religião, mas ele veio fundar a igreja. Agora, ele mesmo diz que edificará a sua igreja e que as portas do inferno não prevalecem contra ela, o que é a igreja. Então, cabe vermos agora o que é então a igreja. A definição da palavra no grego original, que é eclésia, na verdade é uma composição de palavras. Ek significa fora e kaleo, de onde deriva clésia, é o verbo chamar. Então, literalmente, a igreja significa chamar para fora.
Em João, no capítulo 10, Jesus diz algo muito interessante. João capítulo 10, versículo 2 até o versículo 4, Jesus disse assim: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Está a falar de entrar no aprisco. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora, ou as chama para fora. O aprisco é o mundo. Jesus entrou pela porta neste mundo, pelo caminho legal, nascimento humano. E ele entrou neste mundo para quê? Para chamar as suas ovelhas para fora deste mundo. Como ele disse, estáis no mundo, mas já não sois deste mundo, como eu do mundo não sou. Então, ao ele chamar as suas ovelhas para fora, ele está a dar origem, a fundar a sua igreja, os chamados para fora. No versículo 16, Jesus diz ainda assim: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, e convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e haverá também um só pastor. Agora, o interessante que eu quero chamar a sua atenção é que no Velho Testamento também surge este termo, não como, obviamente, eclésia, igreja, mas congregação. A palavra hebraica edá, que significa testemunho. Sempre que você encontra, especialmente encontramos isso em Êxodo, toda a congregação do povo de Israel murmurou contra Moisés, etc, etc. Está a falar da mesma coisa, ajuntamento de pessoas. Quando nos juntamos, é interessante notar isto no significado da palavra, significando testemunho. Quando nos juntamos como igreja, nós estamos a dar testemunho da nossa fé. Agora, congregar-nos é um dever. Na verdade, congregar-nos é um mandamento do Novo Testamento. Tanto quanto amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e por aí vai. Em Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, Hebreus 10, versículo 25, diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Já naquele tempo havia pessoas, não havia internet, mas havia pessoas com a mesma ideia de não ir à igreja, não se congregar. Então não deixemos de congregar-nos. Note que isto é o Espírito Santo a falar por meio do escritor aos Hebreus. Repito, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que aquele dia se aproxima. Nós nunca estivemos tão perto do regresso de Jesus como nos dias em que vivemos. Olhamos à nossa volta e vemos a multiplicação da iniquidade. Aquilo que há uns anos atrás era uma vergonha, hoje é defendido por lei. E Jesus falou que nos últimos tempos haveria a multiplicação da iniquidade e essa influência até esfriaria o amor de alguns. Obviamente, nesta segunda parte está a falar de crentes. Então, cuidado com a influência do mundo, cuidado com o ter a mente tão aberta e tão inclusiva que não vá que lhe caia o cérebro lá atrás e você nem dê conta disso e começa a pensar como o mundo pensa, a viver como o mundo vive, a defender o que o mundo defende. Lembre-se das palavras da Escritura, que quem quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Deus nunca será amigo do sistema do mundo, é anti-Deus. É antagónico a Deus. Porquê? Porque esse sistema do mundo está planeado por Satanás para desviar, afastar o homem de Deus. Bem, então o escritor aos Hebreus diz: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Agora, quando diz, outra tradução diz assim, não deixemos a nossa congregação. Isso quer dizer que é suposto você e eu termos a nossa congregação, a nossa igreja local, o lugar onde nós somos fiéis a servir, a cultuar a Deus, somos fiéis com os nossos dízimos e ofertas, com os nossos talentos, com a nossa vida. Em João, no capítulo 10 e no versículo 11, Jesus diz que o mercenário não tem cuidado das ovelhas.
E quando vem o lobo, dispersa as ovelhas. Quem dispersa as ovelhas? O lobo. Neste texto, quem é o lobo? É o diabo. Então a ideia de Satanás não é congregar as ovelhas, a ideia de Satanás é dispersar as ovelhas. O mesmo faz hoje. Como? Quando convence os cristãos de que hoje não precisa ir à igreja. Está a chover, é longe, não tem onde pôr o carro, o combustível está mais caro, ou está cansado. Pode assistir pela internet em casa. Cuidado, meus amados. É o lobo que dispersa as ovelhas. É o lobo que impede as ovelhas de estarem juntas, de se congregarem. Agora, quando um cristão se congrega, ele é igreja. E preste bem atenção ao que eu lhe vou dizer. Um cristão sozinho não é igreja. Eu sei que há uma onda por aí que diz, eu sou igreja. Onde quer que eu esteja, onde quer que eu vá, eu sou igreja. Eu entendo num certo sentido. Mas um cristão sozinho não é igreja. Vamos ver as comparações que Jesus fez. Veja, em João 10, Jesus comparou o crente a uma ovelha. Cada crente é uma ovelha. E comparou a igreja ao rebanho das ovelhas. Então note, uma ovelha não é rebanho. O rebanho é a congregação, a assembleia, o ajuntamento das ovelhas. Então uma ovelha sozinha não é um rebanho, é uma ovelha tresmalhada. Mas as ovelhas juntas são o rebanho, são a igreja. A igreja que Jesus fundou, a igreja que ele edifica e a igreja cujas portas do inferno não prevalecem contra ela. Mas, em Mateus 13, Jesus faz outra comparação. Ele compara o crente ao trigo, ao pé de trigo. E compara a seara à igreja. Um pé de trigo não é seara, mas o conjunto de todos os pés de trigo formam a seara. Então, um crente não é igreja, mas a congregação dos crentes funciona, cada crente está agora a funcionar como igreja. Entende a diferença? Pronto, é isso. Vamos ver as comparações do apóstolo Paulo também. Em Romanos capítulo 12, em 1 de Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo compara o crente a um órgão do corpo, ou a cada órgão do corpo, e compara todo o corpo à igreja. Um órgão não é o corpo. Ele mesmo diz isso. Se todo o corpo fosse um só membro, onde estaria o corpo? Não havia corpo. Então, um membro não é corpo. O que é o corpo? É o conjunto de todos os membros no seu devido lugar, em ligação, conexão uns com os outros. Assim é a igreja também. A mão isolada do corpo não é corpo. Mas a mão ligada ao braço constitui corpo, faz parte do corpo, certo? Também o corpo sem a mão não estaria completo. E a mão sem o corpo igual. É o mesmo que acontece com os cristãos. Um cristão fora da sua congregação local não está completo, não está a fazer parte do corpo, ok? Então, precisamos congregar-nos. Jesus também foi constituído cabeça da igreja. Em Efésios, no capítulo 1, versículo 22 e 23, diz que Deus Pai sujeitou todas as coisas a Jesus e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Então, a igreja é o corpo de Cristo. E lá estou eu a dizer de novo, se você não quer se congregar, está a dizer que não quer fazer parte do corpo de Cristo. Igreja é o corpo de Cristo. Se você não se congrega, você não é igreja, você é um crente desviado, tresmalhado. Talvez tenha as suas razões, mas não é bíblico. Você deve encontrar o seu lugar, o lugar onde você deve congregar, deve servir a Deus. Se não se sente bem em determinado lugar, se não tem paz, se não se identifica com aquela visão, pois procura um lugar onde você possa identificar-se com a visão.
Você imagina assim, diga à sua esposa: querida, amo-te, gosto muito de ti, mas não quero nada com o teu corpo. Como é que ela iria sentir-se? Muito mal, certo? Alguma coisa aí não estaria bem. Pois é o que muito crente faz. Diz a Jesus que o ama, mas não quer nada com o corpo dele. Não quer nada com a igreja, não quer amizades dentro da igreja, congrega à distância. Alguns dizem: eu sou como o sangue, está nos órgãos todos, mas não para em nenhum. Bem, que eu saiba, o sangue não é considerado um órgão do corpo humano, ok? Então, quando a Bíblia, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, diz que Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis, não está a referir-se propriamente ao sangue. Isso é a vontade própria das pessoas. Então, meus amados, desejo de todo o coração que esta palavra ajude você a alinhar-se com a palavra de Deus, a congregar, sujeitar-se à liderança. Sabe, tem sido um problema nestes últimos tempos para muitas pessoas é o facto de ter que se sujeitar a uma liderança. Eles não querem estar sujeitos, querem ser independentes, um espírito independente. Jesus não edifica a sua igreja com espíritos independentes, ok? Então precisamos estar sujeitos, receber daquela palavra, o lugar onde Deus nos colocou, onde sentimos paz, onde somos edificados, onde crescemos no conhecimento de Deus. É necessário que você seja fiel aí, que você se congregue, porque o que você precisa está nesse lugar para o alimentar, para o proteger. Há uma cobertura espiritual sobre a sua vida. Isso é ser igreja. Então dizia eu, espero que esta palavra os tenha ajudado e ajude você a alinhar-se com a palavra de Deus. Um grande abraço para todos, vemo-nos no próximo programa.